Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos como inverter a ordem de integração em uma integral dupla. O que se quer é escrever a integral dupla de uma função f nas ordens de integração dy dx e dx dy. O primeiro exemplo é o seguinte: a região está limitada pela parábola y igual a x ao quadrado, a reta vertical x igual a 2 e o eixo do x. Então é esta região R aqui. Integral dupla de uma função f genérica, começando na ordem dy dx. Nós começamos pela integral de dentro. E vamos fazer um corte paralelo ao eixo dos y's. Esse corte paralelo ao eixo dos y's toca aqui embaixo na reta y igual a 0, y igual a 0, que é o eixo do x, e toca aqui por cima na parábola y igual a x ao quadrado. A integral de fora nós olhamos em cima do eixo. Eu vou olhar em cima do eixo do x. Foram usados os valores de 0 até 2. A mesma região, só que agora escrevendo como uma integral dupla na ordem dx dy. Nós começamos por dentro e escrevendo uma reta que é paralela a esse eixo aqui, no caso, eixo dos x. Corta aqui e aqui. Esse ponto que ficou mais à direita é aquele que é considerado por cima. E esse aqui, aquele que é considerado por baixo. A reta aqui é x igual a 2. Então, aqui por cima, esse mais à direita, é a reta x igual a 2. X igual a 2. Mais à esquerda, esse que vem como extremo de baixo, é a parábola. A parábola é y igual a x ao quadrado. Eu preciso isolar o x. Mais ou menos a raiz de y é o x. Esse mais ou menos é o seguinte: essa metade é a raiz positiva, essa outra metade é a raiz negativa. No caso, eu preciso dessa região, que é x igual a mais raiz de y. Então, aqui vem raiz de y. Agora se olha em cima do eixo dos y's. Todos esses valores são usados. Vem até aqui. X igual a 2, y igual a 2 ao quadrado, isso aqui é o 4. Então, vai de 0 até 4. Outro exemplo. Temos y igual a x ao quadrado, y igual a 4, que é essa reta horizontal, e o eixo dos y's. Então, a região é esta aqui. Vou começar com a ordem de integração dy dx. Se começa pela integral de dentro, se ali está dy, eu traço uma reta paralela ao eixo dos y's, que corta a parábola por baixo. Então, para cá vem a parábola e a reta y igual a 4 por cima. Y igual a 4 aqui por cima.
Eu preciso agora analisar em cima do eixo dos x. Todos esses valores aqui, que vai de 0 até esse x aqui. 4 é o y desse ponto aqui. E esse y satisfaz o fato de que ele vale x ao quadrado. Então, mais ou menos 2 é igual a x. O menos 2 não interessa. Ele dá esse valor de x aqui. Mas o que interessa aqui é esse 2 do lado de cá. Em cima do eixo dos x, de 0 até 2. A mesma região. Só que agora quero escrever como uma integral dupla na ordem dx dy. Nós começamos com um corte paralelo a este eixo aqui. Corte paralelo ao eixo dos x. Ele toca o eixo dos y por baixo e a parábola por cima. Isso aqui é a reta x igual a 0. E aqui é o seguinte, eu tenho que y igual a x ao quadrado, eu preciso isolar o x. Então fica a raiz quadrada de y igual a x. Essa metade aqui é a raiz quadrada positiva. Quando eu isolo aqui, fica mais ou menos. Só que essa parte aqui é a positiva. Em outro exercício, caso seja necessário usar essa outra metade, aí se usa o sinal de menos. O x vai de 0 até a parábola, que é a raiz de y. Aqui é 4. E eu tenho que olhar em cima do eixo dos y. Em cima dos eixos dos y, de 0 até 4. Agora vamos falar da região que está dentro desse círculo. Isso aqui é um círculo de raio 2, porque isso aqui é o raio ao quadrado. Então aqui é menos 2, aqui é 2. Eu preciso da equação dessa semicircunferência. Vou isolar esse y. Y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. Y igual a, mais ou menos, a raiz disso daqui. Que eu vou até escrever assim, ó. Ficou mais a raiz e ficou menos a raiz, que é a parte de baixo. Começo escrevendo como uma integral dupla de uma função qualquer aqui, na ordem de y dx. Nós começamos pelo corte paralelo ao eixo dos y. Se eu faço um corte paralelo ao eixo dos y, ele corta por baixo a curva rosa, por cima a curva vermelha. Então aqui, por baixo a curva rosa e aqui por cima a curva vermelha. Na sequência, nós olhamos em cima do eixo dos x. Todos esses valores de x foram usados. Do menos 2 ao 2. Mesma região, só que agora eu quero na outra ordem. Na outra ordem, eu vou ter que isolar o x aqui. X ao quadrado igual a 4 menos y ao quadrado. X igual
Já vou separar assim, ó, como 4 menos y ao quadrado. Essa metade de cá. E x igual a menos a raiz. Essa metade daqui. Bom, aqui também é menos 2. Aqui é 2. Então, agora vai ficar assim, ó. Integral dupla da f de xy nesta ordem aqui. Começamos com corte paralelo ao eixo dos x. Faço um corte assim. Ele pegou a curva rosa por baixo, a curva vermelha por cima. Agora aqui, ó, nessa parte eu tenho que escrever isso daqui, ó, menos a raiz de 4 menos y ao quadrado. E o extremo aqui de cima, mais a raiz de 4 menos y ao quadrado. Em cima do eixo dos y. Todos esses valores de y foram usados. É do menos 2 ao mais 2. Região entre a reta y igual a x e a reta y igual a 2 menos x. Vou começar achando as coordenadas desses pontos importantes. Aqui na reta verde, essa daqui, quando eu coloco 0 no lugar do y, dá x igual a 2. Isso aqui é 2. Agora eu vou igualar as retas. X igual a 2 menos x. Eu somo x dos dois lados, dá 2x igual a 2, ou seja, o x vale 1. Aqui, ó, é 1. E o y é o próprio x. Aqui é 1 também. Você nota o seguinte. Vou escrever a integral na ordem dy dx. Aconteceu uma coisa aqui. Se eu traçar uma reta paralela ao eixo dos y para cá, ficou eixo dos x por baixo e reta azul por cima. Mas se eu traçar uma reta vertical aqui, deu outra coisa. Eixo dos x por baixo, mas reta verde por cima. Isso significa que eu preciso escrever como sendo duas integrais. Na primeira delas, nós temos eixo do x por baixo, que é a reta y igual a 0, e a reta azul por cima, que é a reta y igual a x. Na outra integral, isso aqui está por baixo, y igual a 0. Só que a reta verde está por cima, que é a 2 menos x. 2 menos x. Essa primeira integral vai de 0 até 1. E a outra integral vai de 1 até 2. Agora, a mesma região, só que vamos fazer como integral dupla de uma função f na ordem dx dy. Sabemos que começamos aqui por dentro, fazendo um corte paralelo agora ao eixo dos x. Cortou reta azul por baixo, reta verde por cima.
Lembrando que por cima significa mais à direita, quando se está falando nessa ordem de integração. A reta azul é y igual a x. Então, é x igual a y. A reta verde é y igual a 2 menos x. Eu tenho que isolar o x. Fica x igual a 2 menos y. Somei x dos dois lados e subtraí y dos dois lados. Aqui fica 2 menos y. E na sequência, vamos olhar em cima do eixo dos y. Aqui é 1. Aqui, ó, estou usando os y de 0 até 1. Então, foi escrita nessa ordem de integração. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.